2020 está chegando e eu tenho um segredo para te contar. O poder é você. Ano do Sol, o Astro Rei, que vai trazer tanta coisa boa pra gente. Eu vou falar de tudo isso e muito mais, te ensinar a criar um roteiro de prosperidade, um decreto de prosperidade para sua vida, para que você seja mais feliz e receba 2020 com o coração e os braços abertos. Tudo isso nesse workshop. 2020, o poder é você, que vai acontecer em São Paulo, dia 14 de dezembro, num espaço lindo, onde eu vou esperar você para dar um abraço e a gente falar junto, pensar junto esse novo ano que se aproxima. Todas as informações estão no meu site, andremantovani.com.br. Lá você pode ter as informações de todo o curso, investimento e fazer sua reserva. Nesse workshop também terão convidados especiais, você não pode perder. Te espero, 2020, o poder é você. Oi pessoal, sejam bem-vindos hoje para falar de um assunto que vocês sabem, quem me acompanha aqui, que eu adoro e que eu levo para minha vida muito dos princípios das constelações familiares. E hoje eu trago um amigo que é um terapeuta incrível, tanto em constelações familiares como em PNL. Aliás, quem não sabe o que é PNL, Programação de Neurolinguística, é isso? Perfeito. Neurolinguística, é isso, Gustavo? Exatamente. Esse é o Gustavo Fabrício, que trabalha aqui em São Paulo com as constelações e em Fortaleza, né? E Curitiba. Em Curitiba também. Você está ganhando o Brasil, né? Tem que estar onde tem que estar, né? Na verdade, eu levo o lema que as constelações precisam ir aonde elas têm que ir. Então, onde elas são necessárias e onde elas têm que ir, né? Exatamente. Gustavo, como você se despertou? Porque você vem de uma vida profissional totalmente oposta às terapias integrativas e esse processo de autoconhecimento. Você era empresário, né? Tem toda uma formação acadêmica na lógica, na matemática. Sim. Como é que você se despertou para o lado espiritual? E para as constelações, né? Sim. Realmente eu venho de um mercado, de indústria, essa é a minha formação básica. Depois indo para a parte de logística, transporte mesmo. Então eu era empresário no ramo de logística, bem aquela coisa mecânica, né? Sim. Mas sempre olhando um pouco para dentro, no autoconhecimento. Mas até então eu olhava como se fosse um processo terapêutico. Tá. Para você? Para mim. Tá. Nunca pensando em aplicar a ninguém. Embora amigos meus sempre diziam, nossa, você sempre vem com um bom conselho, com um novo olhar. E aí conheci as constelações, fazendo uma constelação, né, sendo o constelado, através de bonecos, uma constelação individual, e ali abriu um novo horizonte. Eu percebi o quanto tinha de informação oculta na minha vida. Você chegou meio que de paraquedas numa sessão. Na verdade, minha sogra é facilitadora em constelações, Tá. e ela vivia dizendo constelações, eu falava, que mundo é esse de constelação? Não imaginava o que poderia ser. E aí um dia tinha uma questão, e ela falou assim, por que você não faz uma constelação? E ela me apresentou um profissional, e eu fui lá. Todo cético, né, com aquela visão lógica. Da empresa, dos números. Da coisa mecânica. Mas vamos lá, ver o que tem atrás disso. E eu gosto de falar que a constelação acontece quando dói muito. Então, no momento de muita dor, estava numa situação, eu me dispus a conhecer as constelações. E aí, ali sim, me despertou algo. Gustavo, e aí a partir daí você começou a frequentar os grupos, Exato. fazer seu curso, fazer a sua formação. Esse vídeo, quando estiver ao ar, estiver no ar aqui no canal, o Gustavo estará na Alemanha. Exato. Porque ele está indo para lá, para a fundação do Bert Hellinger, né? Da escola, né? A Hellinger Schuller. Hellinger Schuller. Isso. E aí ele vai lá para fazer uma imersão de um mês, né? Depois, quando você voltar, eu quero que você venha aqui no canal. Uma outra visão, né? Exato. E aí eu queria saber de você, Gustavo. Então, já que você fez e faz esse caminho todo, o que são as constelações na sua visão? Ok. Na minha visão, constelação familiar é um novo jeito de olhar para um tema que nos machuca. Tá. Então, quando a gente tem uma questão, uma dor, ela é só a ponta do iceberg. É só a parte consciente que a gente consegue enxergar. E a constelação, ela consegue trazer uma visão ampliada disso. Ela traz o que está por trás disso. E possivelmente que a gente nem conheça.
Uma constelação familiar, a gente pode estar emaranhado, que esse é o termo que a gente usa, né? Um nó. Sim. Mais fácil, né? Tá num problema que muitas vezes você não precisaria estar, Exato. né, conectado com uma coisa que é negativa. Pior, né? Ela é uma herança que a gente herda até a 5ª geração, a gente pode estar emaranhado com algo. 5 gerações antes. Malemar a gente conhece a história dos nossos pais, quem dirá dos nossos tataravós. Sim. Então, assim como uma herança é passada de geração a geração até que alguém pare e olhe para a questão. E aí sim... Ela vai atravessando gerações, vai né? Vai atravessando. Então, é aquela coisa que a gente conhece como cíclico. Tá. Alguém na família tem uma questão, que pode ser, de repente, um alcoolismo, e é passado para um filho, para um neto, e eles se tornam alcoólatras até que chega uma geração que não consegue mais suportar aquela dor, aquele sentimento de exclusão da sociedade, e aí sim ele tem coragem de fazer uma constelação. O interessante das constelações é que é um processo de grande transformação, né, Sim. Gustavo? E quando a gente fala constelações familiares, não significa que sejam só assuntos familiares. Exato, exato. Né? Para que a constelação, em que pontos a constelação pode ajudar, por exemplo? Bacana. A constelação no Brasil já está no judiciário, por exemplo, né? Tá. Então no conciliatório, na mediação, já é utilizada. Mas ela pode ser utilizada no empresarial. Então você pode conduzir, de repente, departamentos dentro de uma empresa que não conseguem ter uma aproximação, ou empresas que tinham sucesso e deixaram de ter sucesso por algum motivo. Então a gente consegue enxergar o que realmente está por trás também dessas questões. E você pode ter qualquer situação Qualquer. de incômodo, um relacionamento que não está bem, doenças, até coisas mais práticas, materiais, né? De repente uma herança que tem um inventário que não se desenrola. Constelação é ótima para aquele imóvel que não consegue vender. Eu tenho essa experiência mesmo. Eu tinha um imóvel muito tempo para vender, você sabe disso, você acompanhou? E aí a gente fez uma constelação e esse imóvel foi vendido rapidamente. Por que é rápido? Porque um imóvel está preso, tem uma energia ali presa, da qual alguém precisa ser reverenciado. Geralmente um excluído da família. Tá. Então esse excluído reivindica essa herança, esse bem. E quando é feita uma constelação e é entregue um lugar a ele, ou seja, inclui ele novamente no sistema familiar, aí sim ele desvincula desse imóvel e ele está pronto para ser vendido. Muito legal. Gustavo, a gente está aqui com os seus bonequinhos, né, que você usa nas constelações com bonecos das sessões individuais. Exato. Qual a diferença de uma constelação onde tem um grupo de pessoas que necessariamente, aliás, é até mais recomendável que as pessoas não se conheçam, né, para representar lá os papéis? Qual a diferença dessa constelação para essa? Bom, a constelação originalmente foi concebida para ser em grupo. Então, Bert Hellinger, que é o fundador das constelações, concebeu em grupo. Só que ao longo dessa história, 40 anos se vão desde que ele concebeu o primeiro modo de ver as constelações. Foi se vendo que não necessariamente precisavam de pessoas estarem envolvidas na situação. Então, um casal que veio dele, que estudou com ele, começou a brincar com Playmobil. Então, era um casal de terapeutas que estavam tratando de um cliente e não tinha ninguém para conduzir mais, um grupo. Tá. E o pai desse casal pegou do filho um pacote de Playmobil e começou a exemplificar para o cliente com o Playmobil. E aquilo fez tanto sentido para o cliente que ele começou a estudar como utilizar esses objetos numa constelação. Em termos de eficiência, é a mesma. Tá. Um grupo de constelação, uma constelação individual, ela tem o mesmo poder de cura para um cliente. O que difere, obviamente, em grupo tem pessoas que estão ali também buscando cura. Quem vai a uma constelação em grupo vai também buscar cura para o seu sistema familiar. Pode até dizer que não, que foi ali só por curiosidade, coincidência, mas está ali buscando cura. Mas quem procura uma constelação individual, geralmente ele vai atrás de ou algum assunto que não quer tornar público. Porque há uma exposição, né, Gustavo? Muito. Quando a gente faz as constelações em grupo, quando você está lá para ser constelado, quando você leva o seu tema e o grupo vai assistir a sua constelação, a gente é exposto. Muito. Não tem como também, né? É possível fazer uma constelação aberta ou oculta em grupo. Tá. Aberta, todos sabem o tema, todos sabem os papéis que representa. Oculta, ninguém sabe de nada. Só que mesmo na oculta, existe a exposição.
Porque embora ninguém saiba o papel, a nossa alma ali como participante se conecta aos papéis, se conecta ao assunto. E sente, né? E sente. Tá. Então, uma constelação individual, ela é mais indicada para aquele cliente que tem algum bloqueio em se comunicar, tem um segredo, quer revelar, mas não quer revelar para todos. Constelação é interessante porque ela busca segredos, né? Ela busca Todas as nossas segredos. famílias existem por trás de nós segredos. Se a gente pensar, né, nas 5 gerações, vai existir abuso sexual, vai existir abortos, vai existir traições, Mortes assassinos, violentas. agressores sexuais, vítimas sexuais, todos segredos que a família não quer comentar. E a constelação vai buscar. E muitas vezes, em uma constelação em grupo, em que o cliente nem tinha lembrança desse Nem segredo, sabia, nem talvez, sabia, né? isso se torna público. E também acho que é legal a constelação de bonecos, porque muitas vezes a gente precisa se adaptar à agenda do facilitador quando é em grupo. Sim. Porque geralmente o facilitador diz, olha, tal dia, tal hora, e o grupo tem que se adaptar àquilo. Exato. A constelação individual, eu posso marcar meu horário que seja bom para mim e para o terapeuta, por exemplo. Então, por exemplo, eu faço constelações em grupo uma vez por semana. Tá. Então, Aqui em São Paulo, lá em Fortaleza e Curitiba. Então eu divido a minha agenda uma vez por semana a cada lugar. Só que uma vez por semana é pouco para a quantidade, pela demanda de atendimentos. Então o atendimento individual proporciona que o cliente tenha mais possibilidades realmente de agenda. Tá. Então é uma agenda mais ampla em que o cliente consegue se encaixar também. E Gustavo, você gosta de trabalhar com os bonecos? Muito. Você se encontrou nessa forma? Porque eu sei que você é um cara apaixonado pelas constelações. Sim, sou mesmo. Então você deve ser apaixonado com qualquer forma que a constelação possa ser aplicada, Você né? sabe, tem uma história engraçada. A gente fala de bonecos, mas qualquer objeto Pode representar cristais. cristais. Tinha uma amiga minha que tinha uma dificuldade e a possibilidade do atendimento individual com bonecos leva a constelação para um outro nível, inclusive para um nível online. Isso que eu ia te perguntar, dá pra fazer constelações online? Sim, com os bonecos? Com qualquer objeto. Tá, mas tipo... Sim, com os bonecos. né? Não, modo de dizer. Sim. Porque não dá pra fazer de grupo, Não né? dá, Por dá. exemplo. Mas sim, é possível. Eu faço através da internet, Skype, ou WhatsApp, web, ou o que for possível. Tá. E eu estava com essa colega minha com uma dificuldade muito grande, e ela mora em Vitória, e eu em São Paulo, estava no aeroporto, entre um voo, e aí ela estava desesperada, já tinha que tomar uma decisão naquele momento. Constelação é isso também. Constelação a gente não faz uma constelação, ela se faz. Às vezes a gente vai buscando uma coisa, ela revela outra, né? Vai buscar, e às vezes ela nem se abre. Ontem, por exemplo, foi uma constelação em que o olhar de pânico da cliente está tão grande que a constelação não se faz. Bom, mas dessa minha cliente se fez ali, no aeroporto. E eu estava numa cafeteria e abri o WhatsApp e de repente o que tinha disponível, estava sem meus bonecos ali prontos, sachê de açúcar. E aí você foi colocando as E coisas. aí os sachês de açúcar eu fui colocando e a eficiência foi a mesma. Ela fez a conexão, se emocionou e tomou a decisão que ela precisava tomar. Que lindo. Porque é tudo de dentro para fora, né? Tudo. Então, o objeto em si, tanto faz, porque quem olha, o cliente que olha, o facilitador que olha para o objeto, é nele que encontra a situação, os sentimentos. O objeto é só algo físico para conseguir mentalizar. É um meio. Um meio. Para ritualizar o que está acontecendo dentro. Né? Existem constelações individuais que são feitas com órgãos. Órgãos? Órgãos internos. É fechar os olhos, cliente e facilitador fecham os olhos e é uma jornada interna pelo seu corpo, aonde o facilitador vai levando o cliente vai se situando em algum órgão e naquele órgão que ele para, revela-se algo. Que o facilitador faz a leitura junto com o cliente. O que é um facilitador em constelação, né? No momento em que ele está ali, disposto, ele entra no sistema familiar do cliente, por aquela questão de tempo só. Assim como ele entra, depois ele sai, com muito respeito. Então, no momento em que faz uma constelação no corpo, cliente e facilitador se encontram no mesmo ambiente, dentro do corpo do cliente, e aí fazem esse caminho achando aonde que está. E, certamente, no órgão que se encontra, pode ser um órgão, pode ser um membro, alguém ali espera pelo cliente. E aí aquela coisa da constelação que a gente sabe, né? Vai aparecer pai, vai aparecer mãe, vai aparecer esses segredos todos.
Gustavo, por que é importante a gente reverenciar os nossos pais? Quer dizer, reverenciar os nossos antepassados, mas eu queria saber especificamente dos nossos pais. Porque nós só estamos aqui por causa deles. A gente recebe algo, que é a vida, que é o bem mais importante que a gente tem. E se a gente não reverencia, a gente mata uma parte nossa, dentro de nós mesmos. Então, geneticamente somos 50% pai, 50% mãe. Tá. Nas questões da alma, também somos 50% pai, 50% mãe. Se a gente ignora, se a gente exclui um dos lados, a gente mata Metade da nossa metade alma. da gente. E aí começam a surgir doenças no nosso corpo, naquela parte que foi excluída. Tá. Então, reverenciar pai, reverenciar Não só mãe, doença, né, não Gustavo? só doença. Doença é o caso extremo, Exato. mas você vê muitas pessoas com dificuldades emocionais, com dificuldades financeiras, com dificuldades de carreira, de sucesso na vida, porque tudo se origina nos nossos pais. Exato. Então, hoje, em Constelações, uma das frases mais poderosas que o Bert Hellinger fala é tomar pai, tomar mãe. O que é tomar? É aceitar aquilo que vem deles, do jeito que foi. A gente não julga a história, então a constelação tira todo o julgamento. A gente vai olhar cena, o que está acontecendo. E quando a gente toma, aceita, recebe, aí sim a gente pode estar pleno em quem nós somos. Só através desse reconhecimento de pai e mãe que a gente consegue fazer isso. E recentemente a gente teve essa perda muito triste do Bert Hellinger, que foi o criador, o cara que pensou e que descobriu as constelações e que abriu tantas curas para o mundo. E ele dizia, né, os nossos pais nos dão a vida, que é o bem mais importante que a gente pode ter. Todo o resto que a gente conquista ao longo da nossa vida é acréscimo, né? Exato. Quando a gente percebe que o bem mais valioso foi nos dado, a vida, e que tudo que vem depois, que a gente exige, o carinho, o amor, tudo isso é um plus, tudo isso é um adicional. Quando a gente percebe que a vida já é o suficiente, aí sim a gente tem até um sentimento assim, um pouquinho de culpa. Do tipo, acho que eu exigi demais. Posso honrar meu pai e minha mãe. Posso honrar, respeitar, e aquelas mágoas, aquelas tristezas, às vezes os pais não estavam disponíveis por outras questões. Esse fato de tomar o pai à vida já nos torna assim, tipo, ok, agora eu entendo onde ele estava. Gustavo, é muito bom sempre conversar com você. Eu vou deixar os contatos do Gustavo aqui na descrição do vídeo. Seu Instagram? Instagram, Gustavo Fabrício, tudo junto. Tá, super fácil, Gustavo Fabrícios. Tem site, e-mail? Site constelaçãoideal.com.br, Facebook G Fabrício, canal no YouTube Gustavo Fabrício. Bom, tudo vai estar aqui na descrição do vídeo. Você me promete que você volta? Volta, assim que eu voltar com novidades, lá da Alemanha, direto da fonte. Mas quero também que você venha contar as coisas que você já vivenciou. Perfeito. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Seja bem-vindo sempre, tá? Até mais. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.